Hoje eu quero falar sobre o mistério do agir de Deus. O agir de Deus é um mistério. Se você tivesse a oportunidade de se apresentar diante do trono de Deus, o que você perguntaria para Deus? O que você gostaria de entender de Deus? Se você tivesse esse privilégio de entender a mente de Deus, o que você perguntaria? Eu me lembro que quando eu comecei a namorar o Lamartine, e nós começamos a nos relacionar, toda hora que ele parava, ele é muito falante, né? Ele é muito efusivo. Então, toda vez que ele parava e ficava quieto e olhava assim distante, eu falava, o que você está pensando? Eu queria até saber os pensamentos dele. E eu me lembro que naquela época, fez um sucesso eu acho que como é que chama? Aquele cantor que falava o que é que está se passando na sua cabeça? Fábio Júnior. Não sei quantos conhecem aquela música do Fábio Júnior que diz assim, o que é que está se passando na sua cabeça? Alguém conhece? Não sei se eu estou mostrando a minha idade aqui. Mas eu vou dizer uma coisa, aquela era a minha música com o Lamartine. Eu falava, eu queria conhecê-lo tão profundamente que essa música se aplicava. O que é que está se passando na sua cabeça? Agora você imagina, nós queremos entender a mente de Deus. Parte disso Deus nos revela através do seu Espírito. Porque o seu Espírito conhece a mente de Cristo, a mente de Deus. E parte do que o Senhor pensa e o que o Senhor planeja, Ele revela a nós. Por isso, mas nem tudo. Hoje a gente vê em parte, como diz a palavra, mas um dia veremos face a face e teremos todas essas respostas. É por isso que eu coloquei o nome dessa mensagem, o mistério do agir de Deus. Porque para nós, muitas vezes, a sua ação é misteriosa. Eu quero começar com 3 verdades, 3 conceitos que nós observamos sobre o agir de Deus. O primeiro desses conceitos é que os pensamentos de Deus estão além da nossa compreensão momentânea. Eu digo nem compreensão humana, mas momentânea. Porque por um momento, às vezes a gente não entende absolutamente nada. Mas em outro momento Deus vai revelando em parte. Isaías 55, 8 e 9 diz assim, o Senhor dizendo, porque os meus pensamentos, Deus está dizendo, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Os nossos pensamentos são limitados. Os pensamentos de Deus são muito mais altos. Assim como o céu é distante da terra, assim são os pensamentos de Deus. Assim como os céus estão altos, assim são os pensamentos de Deus. Estão nas alturas, são incompreensíveis muitas vezes à nossa mente. Assim como os seus pensamentos, os seus planejamentos, os seus planos e propósitos para as nossas vidas, assim também são os caminhos do Senhor, muito mais altos, muito mais excelentes do que os nossos. Por isso, nós temos que nos apresentar a Ele e nos entregar a Ele, nos derramar, nos depender e confiarmos que os pensamentos, propósitos e planos são mais altos e mais excelentes do que os nossos. Amém? Em Efésios 3:20 diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente,
mas de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ou seja, o que Deus espera de nós, que nós tenhamos pensamentos altos, mas excelentes, pensamentos próprios, pensamentos de bênção, e nós possamos proferir aquilo que desejamos diante dele, e ainda assim, tudo que de melhor nós podemos imaginar para nós mesmos, os nossos planos, Deus está muito acima de tudo isso. Amém? Meus queridos, Deus tem o melhor para as suas vidas. Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você. Aquele que tudo criou, aquele que engendrou um plano de redenção para as nossas vidas. Ele tem esta redenção, esta remissão completa para nós. Nós sabemos que no nosso caminhar a gente enfrenta lutas, a gente tem adversário, não é? Adversários humanos, espirituais, mas Deus é aquele que tudo pode e tudo quer fazer na nossa vida para a nossa completa alegria. Jesus, quando estava preparando os discípulos, ele deixou isso muito claro. Ele disse assim: eu estou aqui entre vocês, mas eu não estarei sempre. Mas tudo que pedirem em meu nome, eu assim farei, para que a sua alegria seja completa. Você quer ter alegria completa em Deus? Então aprenda a pedir em nome de Jesus, porque é isso que Deus deseja para as nossas vidas. Em segundo lugar, Deus traça um caminho perfeito para os que nele se entregam. Deus pensa, planeja e traça um caminho. Salmo 18:30 diz assim: o caminho de Deus é perfeito. E Ele planeja e Ele traça um caminho perfeito para nós. Nós, como diz a palavra, somos salvos pela fé, mas Deus já preparou um caminho de boas obras para que andemos nelas. E quando a palavra de Deus fala de boas obras, não é de ação social só não, mas é de todo um caminhar, um trilhar, um crescimento, um desenvolvimento do nosso caráter, da nossa fé diante de Deus. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. A palavra de Deus é provada como ouro, não é? É refinado, como a prata, diz a palavra, né? Ele usa a figura da prata, refinada, se torna cada vez mais pura. Assim é o que a palavra de Deus faz em nossas vidas. Deus tem um caminho perfeito, o seu caminho é perfeito, que nós trilhemos com Ele o seu caminho. A sua palavra nos refina e Ele é escudo para todos aqueles que neles confiam. Você não precisa temer o mal, temer o dia mau, temer as suas ações más. Se entregue ao Senhor, entrega o seu caminho, como diz lá o Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo e o mais Ele fará. Você quer se entregar ao Senhor agora, nesta manhã, neste dia? Senhor, eu entrego o meu caminho. O que é que você está precisando na sua vida hoje? Entrega o teu caminho ao Senhor, porque o resultado é sempre bom. Deus pensa, Deus traça e Ele dá um fim bom para as nossas vidas. Em Eclesiastes 7:8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Aqui no começo diz: melhor é o fim do que o começo. A gente começa todas as coisas, projetos e planos, com muito entusiasmo, não é? Deus te dá a visão e você começa a colocar em prática, mas
Muitas vezes a adversidade vem, os percalços, as barreiras, mas a gente tem que buscar ao Senhor no poder de Deus para pular as barreiras, para vencer as dificuldades. Porque o melhor é o fim do que o começo. A gente pode começar bem e terminar mal. Então aquele que é do Senhor, perseverante, resiliente, ele tem que entender que para nós sermos bem-sucedidos, nós temos que estar no Senhor e com o Senhor, porque o resultado e o fim das coisas o fim será melhor do que o começo. Amém? Jeremias 29:11 diz assim: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias, quando ele ministra ao povo esta palavra, quando Deus fala através do profeta Jeremias, o povo de Israel estava na Babilônia, cativo na Babilônia. E Deus havia falado através do profeta que eles ficariam ali 70 anos. Por que eles iam ficar 70 anos? Para cumprir os 70 anos de Shemitah, de ano de descanso da terra que eles não tinham cumprido. Olha a importância do Shemitah. Deus falou: vocês não deixaram a terra descansar? 70 anos? Então agora, 490, ao fim de cada 7 anos. Então agora vocês vão ficar 70 anos. Eu vou levar vocês para a Babilônia. Vocês vão ficar lá 70 anos para a terra descansar. E eles estavam lá, imagina, você ser desterrado, você ser levado cativo, você se tornar servo. E aí Deus começa a falar: olha, agora vocês têm que orar pela paz da cidade, pela Babilônia, porque na paz da cidade vocês vão ter paz. Agora vocês chegaram aqui, vocês vão ficar 70 anos. Então vocês têm que trabalhar, vocês têm que plantar, vocês têm que colher, vocês têm que se casar. Continue a vida. Mas eu vou dar o fim que vocês desejam. O que eles desejavam mais do que tudo? Voltar para Israel, voltar para Jerusalém. Eles sonhavam com o tempo onde eles poderiam sair em romaria até a santa cidade nas celebrações festivas. Eles clamavam, eles cantavam, eles choravam de saudade. E o profeta diz assim: qual será o fim? O fim será bom, eu vou dar o fim que vocês desejam. Eu estou tratando agora com vocês, mas o fim vai ser exatamente o que deseja o seu coração. Qual é o fim que você quer receber? Se você está alinhado a Deus e a sua vontade, o seu espírito já tem ministrado a você. Qual é o fim que você deseja? É o fim que Deus quer nos dar, porque Ele quer a nossa completa alegria. Só não nos dará se não for o melhor para você. Porque Deus tem o melhor para você. E nem sempre nossos pensamentos entendem os pensamentos de Deus. Mas se nós estivermos alinhados, nós entenderemos. E melhor é o fim do que o começo. Diga assim: melhor é o fim que o começo. Amém? Então olhe para o seu futuro com esperança, olhe para o seu futuro com fé, crendo neste Deus que tem pensamentos muito mais altos do que os seus, que traça um caminho perfeito e que o resultado que Ele te dá é sempre o melhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Mas eu quero aplicar esses conceitos na vida de José. Tudo isso são conceituais, mas eu falei: Senhor, que vida que eu vou trazer como exemplo? Além de alguns testemunhos que eu posso ministrar sobre a minha vida. Mas eu pensei na vida de José. Aliás, o apóstolo vai pregar também em José. Nós estamos inspirados em José. Porque a gente está assistindo a novela Gênesis. E começou agora a história de José. E a história de José é uma das mais fantásticas da Bíblia. José é um tipo de Cristo.
E ao longo da história que eu for narrando aqui, você vai entender o porquê. Os pensamentos de Deus a respeito de José. Quais foram eles? Deus os revelou através de sonhos a José. José teve 2 sonhos, onde Deus realmente o visitou para que ele entendesse os planos que Deus tinha traçado para ele. Um deles, ele estava no campo e tinha um feixe de trigo e o feixe dele se levantava no alto. E os feixes dos irmãos dele, dos 11 irmãos, se curvavam perante ele. E ele contou esse sonho. E ele teve um outro sonho também, que a lua e o sol e as estrelas se curvavam diante dele, que representava o pai, a mãe e os irmãos. Ou seja, Deus mostrou os pensamentos, propósitos e planos que Deus tinha para ele. Fazê-lo maior do que todos da sua família. Embora ele não fosse o primogênito, Gênesis 37, 6 e 7 é o texto que relata. Pois lhe disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive, José contando. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos peixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominará realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai e lhe disse, que sonho é esse que tivestes? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Deus mostrou a José, através dos sonhos, o que ele desejava. E Deus nos visita muito. Deus, ele pode nos mostrar o futuro. Na minha vida e na vida do Lamartine, eu gosto sempre de buscar a Deus em oração. E eu gosto de saber o que Deus tem para mim no próximo tempo. Eu tenho curiosidade. O Lamartine já é mais tranquilo, quieto, mas eu não sei se é porque Deus me chamou para orar, interceder e gerar em oração. Eu não saio diante do Senhor em oração, em jejum, em busca, enquanto Deus não fala para mim o próximo tempo, o tempo que nós vamos viver. E eu vou dizer uma coisa, Deus fala. Deus fala, Deus me dá uma palavra profética por ano, Deus me deu palavras, Deus me deu as próximas 5 coisas que eu vou viver na minha vida. Um dia no culto com a pastora Marluce, no culto da manhã de jejum e oração, ela orava por mim e eu caí no espírito e Deus me fez ver. E eu saí do meu espírito, eu caí no chão, inclusive foi no púlpito. E Deus me arrebatou em espírito e Deus me levou a 5 lugares. E os 5 lugares, Deus falou, são 5 momentos que você vai viver. E 2 deles eu já vivi. Eu via esse templo novo. Eu entrava, era exatamente assim. Eu entrava e o templo ficava à minha direita. E era uma construção reta. Exatamente como esse lugar que Deus nos deu. O segundo momento, eu entrava na minha sala de TV e o Lamartine estava sentado e eu olhava para a TV, ele estava na TV. E aí eu pensei, puxa, Deus vai levar o Lamartine com um programa de TV. Fiquei pensando. Então aconteceu o templo, falei, o primeiro já aconteceu. O segundo vai acontecer, ele vai entrar para a TV de novo. A gente já teve muito tempo programa de TV. Falei, Deus vai chamá-lo para a TV. Nesse tempo da quarentena, a gente gravava os programas e depois o programa passava. Às vezes ele vinha aqui de manhã, gravava e à tarde passava o mesmo culto. E foi isso, a gente veio de manhã, gravou o culto e na tarde normalmente a gente assistia online. Hora que eu estava entrando na sala de TV, ele sentado e ele assistindo ele mesmo na TV.
A hora que eu entrei, Deus falou, é este o momento que você viu. E a gente ficou tempos vendo ele na TV. E hoje muita gente vê ele na TV. Faltam mais 3 que eu estou esperando agora. O próximo eu já estou gerando em oração. Falei, Senhor, quando vem o próximo? Quando vem o próximo? Então, gente, é assim. Deus revelou os seus planos para José. Deus pode revelar os seus planos também para você. É só você querer e buscá-lo. E o caminho percorrido por José? Né? Não foi fácil. Quando Deus chamou o Lamartine para a vida política, e ele deu aquele chamado, e tantas coisas aconteceram, e eu sempre brigando com Deus, porque Deus falou antes, né? Eu falava, Deus, por que o Senhor falou antes? Agora a gente tem que ficar nessa, a gente tem que orar, a gente tem que gerar, por que o Senhor só não fez? Não precisava ter falado. Né? Porque a sensação que você tem quando Deus fala, José, Deus falou com José, e José revelou aos seus irmãos, e a história começou a pegar mal. Porque ele revelou aquilo que Deus ia fazer na vida dele. Eu não sei se ele fez bem ou mal, a Bíblia não expressa juízo sobre isso, e eu não tenho liberdade para fazê-lo. Há quem diga que ele fez mal, não devia ter contado. Eu, na minha opinião humana, não digo que está certo, mas eu penso aqui com os meus botões, Deus permitiu que ele fizesse. Porque quando se cumpriu aquilo que Deus havia estabelecido, todos sabiam que havia procedido de Deus. E sabe por que muitas vezes Deus nos revela? Aí Deus me falou, sabe por que eu revelo para vocês o que vai acontecer antes que aconteça? Para que quando aconteça você saiba que eu estou aí. É feito meu, eu que te levei até aí. Amém? Então, meu querido, Deus vai te revelar muitas vezes para que quando aconteça você não vai achar que foram ações humanas ou planos traçados por você. Mas Deus está no controle da sua vida. Caminho percorrido por José. José contou tudo aquilo. Os irmãos tinham grandes ciúmes porque ele era o filho predileto do seu pai. Porque a Bíblia diz que ele era o filho da velhice. Muita gente acha que ele era o predileto porque ele era filho da amada, né? A esposa amada de Jacó, Raquel. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele era mais amado porque ele era o filho da velhice. E os seus irmãos tinham ciúmes dele. E uma vez, eles planejavam coisas contra José. Eles queriam se livrar de José. O ciúme era tão grande. E um dia, quando Jacó manda José ir até os seus irmãos tinham tido uma longa caminhada, tinham se distanciado, né, do acampamento dos israelitas para levar o gado para a pastagem. E Jacó manda José ir até eles para trazer notícias. E quando os irmãos avistam José de longe, tramam matá-lo. Mas eles não têm coragem, eles jogam José numa cisterna. E ali naquele momento passa uma caravana de ismaelitas, né, trazendo escravos e muitas coisas. E eles decidem vender José como escravo para os ismaelitas. Então vocês conhecem essa história. José é vendido como escravo pelos seus irmãos. Aqui a gente percebe que ele foi vítima de ciúme. Um ciúme intenso que programou a sua morte. E foi assim com Jesus também. Jesus ele foi vítima do ciúme dos fariseus, dos líderes religiosos da época, porque ele ministrava com quem tinha autoridade, ele atraía as multidões, porque as multidões entendiam e recebiam que ele falava do Pai com autoridade e não de si mesmo. E a palavra de Deus diz que ele foi morto por causa do ciúme dos líderes religiosos da época. José chegou no Egito e se tornou escravo do chefe da guarda real, né, do faraó do Egito.
ele sofreu a escravidão. Ele teve que passar por aquele momento onde ele teve que ser servo. Aquele que era o predileto do seu pai. Aquele que reinava, que tinha privilégios, como filho de Jacó, como filho de Israel, dono de todo o acampamento, líder de uma grande multidão, agora se tornara escravo e tinha que servir a Potifar e a sua casa. Assim como Jesus, que deixou o seu pai, deixou a sua glória para nos servir. E se tornou exemplo entre nós. E aí foi o processo. Muitas vezes eu e você passamos pelos mesmos perrengues. Somos vítimas, não é? De ciúmes, de sentimentos adversos. Eu costumo dizer, muitas mulheres, muitos homens sofrem o divórcio. Eu digo sofre porque às vezes não foi opção própria, mas alguém que traiu, alguém que repudiou, alguém que desprezou, deixa aquela pessoa. E ela sofre. O caminho é esse. Deus disse o fim, mas Deus não disse o caminho. Agora, muitas vezes também nós passamos a servidão. Há momentos na nossa vida que nós trabalhamos e não temos o resultado ainda. É o tempo da semeadura, né? Esperando com fidelidade a colheita. E José foi tão fiel com Potifar, que Potifar, diz a Bíblia, reconheceu que ele era abençoado de Deus, que tinha algo especial na vida dele, e deu tudo o que ele tinha para que ele administrasse. Todas as coisas estavam na mão de José, e Potifar por isso prosperou. Coisa linda, e assim é conosco também. Teve uma época que eu estudei a vida de José e eu falei para Deus, Deus, o Senhor permitiu que no caminho da vida de José, ele passasse por muitas aflições. Mas uma coisa a palavra diz, o Senhor era com ele e ele prosperava onde estava. Senhor, eu posso passar por sofrimentos, porque Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. Muitas vezes você tem que se render, não é? As circunstâncias da vida, mas assim como o Senhor foi com José, eu oro para que o Senhor seja comigo, e eu quero te desafiar a fazer essa oração, porque em todo o processo, sendo escravo de Potifar, depois quando ele estava na prisão, a palavra de Deus diz que todos reconheciam que Deus era com ele, porque ele prosperava em tudo o que fazia. Deus tem para mim e para você, em qualquer fase da nossa vida, não importa se Deus está te colocando, aqui é uma figura, escravo de alguém, numa posição que talvez você ache, não é o melhor para mim. Estou no subemprego. Essa não é a família que eu queria. Este não é o relacionamento que eu desejava. É ali que o Senhor te colocou. Faça o melhor aonde você está. Porque Deus é contigo e fará você prosperar aonde você estiver. A marca de Deus na sua vida é a prosperidade. E a prosperidade que eu digo aqui não é riqueza, mas é o bom êxito, o bom sucesso em tudo que você propuser a fazer. Isso vem de Deus. Ele foi escravo, mas ele foi preso por falsa acusação de assédio feito pela esposa de Potifar. Sendo fiel, Deus permitiu que uma mulher maligna colocasse os olhos nele e o desejasse. E ela armou uma cilada, quis dormir com ele. E ele, sendo fiel a Deus e a Potifar, não, se deitou com a mulher de Potifar. Mas ela o acusou, porque ela teve um momento com ele sozinha. E ele não quis, saiu correndo e deixou uma túnica para trás. E ela começou a gritar e os seus servos ali foram ver o que tinha acontecido. E ela disse que José tinha tentado um assédio, tinha feito um assédio contra ela. E ele foi preso, Potifar mandou prender. Lá na cadeia, mais uma vez, ele pegou a confiança do líder da cadeia lá, do chefe daquele espaço lá da prisão.
E ele começou a prosperar, botou todo mundo em ordem, né? E ele teve lá 2 presos especiais, um o copeiro do faraó e o outro o padeiro. E esses 2 estavam presos por uma causa, né, de acusação, provavelmente da parte do faraó. E eles tiveram um sonho, cada um deles, e José interpreta esse sonho. E o copeiro diz assim: eu preparei uma grande festa, né, uma festa, alimentos e bolos. Não, o copeiro serviu vinho. O copeiro disse assim: eu estava diante do faraó e servi-lhe o vinho, fruto da videira. E o faraó tomou e se alegrou com ele. Agora o padeiro não, o padeiro fez os seus pães, estava lá levando, né, para servir ao faraó, e no trajeto vieram os pássaros e comeram os pães. E José então interpretou os sonhos. Ele disse assim: daqui 3 dias o copeiro, né, será liberto pelo faraó e voltará a servi-lo. Mas o padeiro daqui 3 dias será condenado. E foi assim que aconteceu. E eles prometeram que se acontecesse deles serem restituídos no seu cargo, iriam lembrar-se de José e pedir, né, misericórdia ao faraó, porque ele tinha sido acusado e condenado injustamente. Mas ele foi esquecido. Ele recebeu ingratidão. Fez o bem e não teve nenhuma paga por esse bem. Jesus também foi assim. Só fez o bem, caminhou entre nós, curou, abençoou, alimentou, ministrou a alma, ao espírito, mas ele só recebeu ingratidão. E nós também sofremos ingratidão. É muito dura a ingratidão. A ingratidão é uma sensação de um amargo no estômago. É como você comer uma comida e aquilo te fazer mal. Ingratidão é terrível. Eu acho que, não sei se você já passou por isso. José sofreu ingratidão. Mas teve um momento que Faraó teve um sonho. E ninguém interpretava. E aí o copeiro lembrou-se que havia na prisão alguém que revelava os sonhos. Trouxe José até Faraó. José interpretou os sonhos e ali então foi levantado como governador do Egito. Vocês lembram do sonho do Faraó? Ele via 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras, e as 7 vacas magras comiam as vacas gordas. Depois ele via 7 espigas maravilhosas e 7 espigas secas, e essas 7 espigas secas, né, vinham sobre as boas e comiam, né? E Faraó e José interpretou que seriam 7 anos de abundância seguidos de 7 anos de seca. E então, por conta disso, por causa da sabedoria de José, o faraó o levanta como governador sobre toda a terra. E José tinha tanta sabedoria de Deus que ele até deu o caminho. Ele falou: faça silos. Nos 7 anos de fartura, faça uma reserva, porque quando vier os anos de fome na terra, você terá para si e para todos os povos da terra. Então, o final foi esse, o final bom. Ele foi exaltado, repudiado entre os irmãos, amado pelo Pai, sofreu a escravidão, sofreu a ingratidão, sofreu o ciúme, mas Deus o exaltou soberanamente. Assim como Deus fez com José, Deus fez com Jesus e Deus faz com você também. Há um momento de exaltação na sua vida. Muitas vezes a gente tem que passar pelo moinho de Deus, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus trata nas nossas vidas, para que nós alcancemos de forma preparada, com caráter, com resiliência, com força, com fé, o tempo para o qual Deus estabeleceu que seria o nosso ápice. Que seria o nosso fim, que seria o nosso propósito maior. Às vezes acontece na juventude, às vezes acontece na maturidade, mas não pense que não acontece aos 80, aos 90.
Porque Deus gerou a Isaac quando Abraão e Sara já eram velhos. Eu estou dizendo isso para mim mesmo, viu, gente? E para alguns aqui. Porque eu cheguei nos 60, na terceira idade, falei, Deus, e agora? Está na hora de aposentar e parar. Eu quero descansar. E Deus falou assim, qual é a mulher que você mais admira na Bíblia? Eu falei, Sara. Eu amo Sara, amo a história de Sara. Deus fala muito comigo. E Deus falou assim, pois é, eu dei filhos a Sara. Quando o ventre estava amortecido aos 90, você quer parar aos 60? Nada disso. Amém? Não importa a idade, não importa o tempo, não importa a estação. Deus quer cumprir o seu plano perfeito. Porque há um mistério nisso. Amém? Mistérios de Deus. Resultado final. E o resultado final. Josué foi levantado sobre o segundo no Egito. E sabe qual o nome que o faraó deu a ele? Deu uma esposa egípcia e deu um nome. Safenate Paneia. O Salvador do mundo. E a gente sabe da história de resgate. Que os seus irmãos e seus pais passando fome vieram para o Egito. Isso é uma história muito detalhada e complexa, não vou contar aqui. Mas Deus traz todos os seus irmãos e Ele tem a oportunidade de restaurar esse relacionamento. Deus traz o seu irmão Benjamim, o amado, né? Porque era também filho de Raquel, e Deus traz o seu pai. E no fim da vida, Jacó abençoa Efraim e Manassés, filhos de José, e o toma para si e se tornam cabeças da tribo de Israel. Glória a Deus, porque Deus pensa, Deus traça e Deus traz um bom resultado. Amém. Qual é o tempo que você está vivendo? Deus está te dando a entender os pensamentos. Você está caminhando, mas você vai chegar para um fim bom. E se eu imagino, se você cortasse a vida de José e olhasse para ele dentro da prisão, o que você diria? O que Deus quer fazer na vida desse homem, desse moço? Mistério. José na prisão é um mistério, não dá para entender, não é? Quando ele interpreta os sonhos e é esquecido lá, você corta, assiste só aquele capítulo da novela. Você não entende, é mistério. Mas a gente tem que crer e entregar as nossas vidas, amém? Fecha os seus olhos. Eu queria cantar aquela música Deus continua sendo bom, mas a última vez. Deus quer que você entregue o seu caminho a Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz. Deus, Ele fará justiça para os seus. E a sua glória como a luz do meio-dia. Ele fará sobressair a sua justiça. Então entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o seu caminho a Deus e a Jesus Cristo. Esse é o primeiro passo. E nós fazemos isso, dizemos, Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu confio. Eu creio que o Senhor é Deus e o Senhor tem o melhor para mim. Por isso eu entrego a minha vida ao Senhor. Tem alguém aqui que quer entregar a vida ao Senhor Deus e a Jesus Cristo, o Salvador, que morreu por você na cruz? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Isso, levante a mão mais alto, por favor. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Quer entregar a sua vida a Deus, porque você entendeu hoje que se você fizer isso, Ele vai traçar um caminho bom. Eu gostaria que vocês viessem aqui do lado, por favor, para que eu orasse por vocês. Tem mais alguém? Você que está aí me vendo online, acesse o QR Code e complete as informações para que nós conheçamos você. E os diáconos vão ficar perto de vocês para que possa orar por vocês. Que o Senhor os abençoe. Diga, Senhor Deus,
Ore comigo, diga: Senhor Deus, eu entrego a minha vida e o meu caminho ao Senhor. Senhor Deus, liberte a minha vida do mal, me abençoa, me protege, me resgata. Eu entrego o meu futuro nas tuas mãos, em Cristo Jesus. Você também está aqui comigo, fez essa entrega. Diga: Senhor Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu me rendo ao Senhor. Glória a Deus. Os diáconos vão orientar vocês aí. E você que está aqui comigo, que você possa também fazer a entrega do seu caminho ao Senhor. Fique em pé. Senhor Deus, em Cristo Jesus, que essas palavras expressas possam inundar o nosso coração. Eu não sei que capítulo da nossa vida, o que capítulo da vida dos meus irmãos eles estão vivendo. Eu não sei se é a escravidão, a servidão. Eu não sei se é a prisão, mas eu sei o final. Senhor Deus, e o final é a exaltação do Senhor. O Senhor exalta aqueles que são seus. O Senhor faz sobressair a sua justiça como a luz, e o nosso direito como o sol do meio-dia. Senhor Deus, age poderosamente, com justiça. Age, Senhor Deus, poderosamente, trazendo a retidão para os seus. O julgamento vem do Senhor. Aquele que tem indignação todos os dias, que favorece aqueles que são seus, aquele que luta por nós, aquele que vai à frente na nossa jornada, na nossa caminhada, e estabelece um bom fim. Senhor Deus, ministra essa fé ao coração dos meus irmãos hoje, em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor.